Oi, pessoal, eu tô aqui gravando, gravando conteúdo para a divulgação do conto que eu vou lançar. Quando tiver saindo esse vídeo, eu não sei se o conto já vai ter lançado, mas dia 31 de outubro. Se esse vídeo sair depois do dia 31 de outubro, vá lá na Amazon. O caso da Mina Turmalina, ele já vai estar pronto. Eu fiz uma maquiagenzinha básica pra gravar alguns vídeos. Já gravei acho que 2 pra postar no Reels. Eu já tenho todo o calendário pronto de postagens de tipo de fotos pro Instagram. Só que por causa da minha semana de provas eu não tive tempo nenhum de gravar os vídeos que eu tinha planejado. Então eu estou agora, são 00:02 de uma quinta-feira, feriado, e eu estou gravando. Já troquei de roupa 2 vezes, pra não parecer que eu gravei tudo no mesmo dia, mas quem assistir isso aqui vai saber que eu gravei tudo no mesmo dia. Mas é isso, a realidade é essa, gente. Provavelmente eu vou trocar de roupa agora também e mudar o ângulo da câmera pra também ficar dinâmico, não é mesmo? Eu tô bem, pra falar a verdade, deixa eu colocar aqui. Eu tô bem animada com a divulgação desse conto. Foi um conto que eu escrevi e eu tava contando isso agora. A história de como surgiu a ideia e como uma viagem pra uma mina de minérios, obviamente, me inspirou a escrever essa história. Eu tenho aqui até o caderninho. Eu fiz essa viagem quando eu tinha 9 anos. A gente tava no 4º ano. E eu comprei esse caderninho justamente pra levar na viagem. Essa é a primeira página. Isso aqui é o desenho que eu fiz do chaveiro que a gente ganhou na época de um quartzo azul. Não era um quartzo azul, era uma turmalina mesmo. Uma turmalina que é azul, se eu não me engano. Não sei nem se quartzo azul existe, pra você ter uma noção. E eu comprei porque as professoras disseram, leve um bloquinho de notas pra anotar e tudo mais. E eu usei do final de 2014 até o comecinho de 2016, se não me engano, isso aqui como meu diário. Então tem muita coisa aqui vergonhosa, mas muita coisa que é nostálgica pra mim. Porque do 4º ano até o 5º ano, 4º e 5º ano foram, tipo assim, os melhores anos da minha vida no colégio. Nessa viagem, obviamente que lá dentro da mina a gente seguia um túnel e ia pra uma galeria bem ampla. Eu conto isso no vídeo e eu descrevo isso no conto. A gente ia pra essa galeria bem ampla e o guia que tava acompanhando, que tava fazendo a viagem, explicando as coisas, cada um levou uma lanterna, só que ele pediu pra gente apagar as lanternas e tinha umas lamparinas que iam acompanhando durante o túnel e elas eram colocadas ao redor da galeria aqui assim. Só que aí eu acho que nessa hora ele deve ter uma forma de comunicação, ou até um dispositivo, não sei, com as pessoas que fazem essa gestão. E eu não lembro ao certo se ele falou que as luzes iam se apagar ou se ele simplesmente disse que ia contar uma história e as luzes todas se apagaram. Depois que a nossa visão se acostumou, dava pra perceber, tipo, silhuetas das pessoas que estavam no nosso redor, porque a gente fez um círculo enorme na galeria. É tipo um negócio muito grande, eu não tô falando, tipo... É uma mina, é tudo rocha, galeria, estalagmite, não sei qual é a diferença de estalagmite e estalactite. Eu deveria saber, porque na época eu sabia, porque ia cair na prova, e que a gente tava estudando geologia. E aí ele foi contar uma história. Eu não lembro em detalhes a história que ele contou. Eu sei que era sobre um minerador que desapareceu em aqueles túneis, porque tinha o túnel que a gente chegou, que a gente, da entrada da mina até a galeria, e depois da galeria tinha um túnel que ia pra mais adentro da mina. E lá, os turistas não podiam entrar, só podia entrar o pessoal autorizado. Por quê? Porque por causa das rochas e da profundidade que você vai entrando no rochedo, porque é uma montanhazinha rochosa. A mina fica dentro de uma montanhazinha rochosa na cidade, enfim, na região. O calor vai aumentando, a temperatura vai aumentando e então, antes de a gente chegar lá já estava bastante quente. Depois, de lá pra a frente, ficava impossível de aguentar. E era onde os mineradores da época que a mina ainda funcionava, onde eles mais trabalhavam. Então ele conta essa história que o minerador ele desapareceu nos túneis, ele se perdeu dos colegas
e nunca mais foi encontrado. E se eu não me engano, ele fala que nos anos seguintes escutavam-se lamúrias, algumas pessoas diziam ver vultos de um ser, de uma silhueta humana e tudo mais. Inclusive, minha cabecinha criativa, na hora, tinha umas rochas mais pra minha direita, lá longe, lá no fundo. E eu conseguia distinguir um pouquinho a forma da rocha e a forma da parede atrás. Acho que por causa dos tons da rocha, que um era mais claro que o outro, eu não lembro ao certo. E eu lembro de eu achar que eu tinha visto uma pessoa passando ali por trás. Quando eu penso nisso, tem duas possibilidades. Na minha cabeça tem duas possibilidades. Eu vou tirar esse óculos. Tem duas possibilidades. Ou era outro guia que já estava lá e quis, pegar uma peça ou deixar o ambiente mais assim, ou realmente, ou é só a minha lembrança de eu achar que eu tinha visto isso. A lembrança de eu pensar naquela hora e se eu visse isso. E aí o meu cérebro mais velho acha que é uma memória verdadeira, mas não é? Não sei se tá fazendo sentido, mas é a sensação que eu tenho. Então é isso, eu vou agora planejar o outro vídeo, vou ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer provavelmente os 3 motivos pra você ler o conto. E quem sabe eu volto aqui e eu falo mais alguma coisa. Olha o tanto de livro que tem nesse meu quarto. Eu preciso urgente organizar isso. Duas da manhã e eu estou aqui. Terminei de gravar os vídeos que eu queria gravar. E aí eu tava mexendo pra encontrar o caderninho que eu escrevi na época que eu fiz a viagem, 9 anos atrás. Eu tive que mexer em umas coisas aqui e eu achei umas fotos de um trabalho de artes, que eu acho que era um trabalho de artes do 7º ano, que a gente teve que... Era um trabalho de fotografia. E aí, isso aqui era um dia de chuva, eu fui na frente da prefeitura tirar essa foto preto e branco conceito. Tem outra que, no caso, não foi do meu grupo. Cada grupo tirava só uma foto, mandava só uma foto. É de um outro grupo. E eles me usaram. Minha amiga, que era desse grupo, ela disse: Malu, você não quer ser a modelo, não? E aí, era pra gente copiar algumas fotografias de alguns fotógrafos que a professora deu. E aí, o grupo da minha amiga foi encarregado com um fotógrafo que ele as fotos dele são pra mostrar... Eu não lembro qual é o nome dele, mas tipo, eu já ouvi falar sobre ele outras vezes depois desse trabalho, que ele tira fotos de pessoas em países de guerra, em situação de guerra, pra mostrar a fragilidade da pessoa humana em meio a cenários de guerra, né? E aí, eu não quero nem mostrar, porque eu acho que hoje em dia, eu sei que a foto talvez não fosse de bom tom. Mas é eu como se eu fosse uma dessas pessoas. Me colocaram lá na areia da escola. Colocaram uns panos em cima de mim pra vocês pensarem o que significa. E hoje em dia eu olhei pra essa foto e eu disse: será que é de bom tom? Será que é de bom tom? Maria Luísa com 18 anos faria isso? Não aceitaria fazer essa foto, sabe? Eu tô com ela aqui na mão olhando assim. Enfim, vou queimar. O celular caiu, calma. Também estava mexendo nessa minha pasta aqui, que tem vários desenhos, na época que eu ainda desenhava. Então, além de falar sobre o conto, eu vou transformar isso aqui num tour pelos meus desenhos antigos. Vou fazer um vídeo sobre os hobbies que eu deixei de lado. Olhem aqui. O tanto de desenho. Isso tudo aqui é desenho que eu fazia. Primeiro hobby que eu tive e deixei de lado. Estreando Maria Luísa Fortuna. Desenho. Eu desenhava, tipo, não era a melhor coisa do mundo, como vocês podem ver. Isso aqui é a Coraline, ou era pra ser a Coraline, mas tinha uns... Tinha alguns desenhos que eu realmente me saía muito bem. E eu acho que se hoje eu tivesse
mantido a prática de desenhar e desenvolvido o meu estilo próprio, meu traço próprio e estudado as coisas de desenho, talvez eu desenhasse bem ainda. Mas é aquela coisa, né? Eu até tentava pintar, esse aqui é o Natsu. Eu ia escrever o nome dele, Natsu, de Fairy Tail, um dos meus animes preferidos. Sim, eu sei que é ruim. Eu sei que o final é ruim. Mas não me importa. Eu tenho os mangás. Olha que coisinhas lindas. Eu tenho o 1 e o 2. E do 48 até o 60 e alguma coisa. É, pra vocês verem como tá organizado, né? Esse aqui, de O Segredo da Lenda do Jardim, que é o meu desenho animado favorito de todos os tempos, junto com Gravity Falls. Nessa época eu era muito viciada. Inclusive, aqui atrás tem um esboço do Ford, de Gravity Falls, que é o meu personagem favorito. Mais uma vez, Gravity Falls. Esse aqui. Esse aqui foi, tipo assim, a minha paixão na época. Porque eu usei. Foi a melhor pintura que eu já fiz, assim. Eu lembro que eu usei tinta guache mesmo. Eu usei tanto lápis colorido quanto tinta guache nele. E eu penso até em enquadrar e colocar na minha parede, porque ficou muito bom. E eu tenho muito orgulho desse aqui. Ah, como vocês podem ver, desde novinha eu já era cadela. Cadela de Sherlock Holmes. Esse aqui eu achava uma graça que eu tinha desenhado. Eu me via assim, eu me desenhava. E na minha cabeça eu era desse jeito. Eu não era desse jeito. Isso aqui foi o quê? 2017, eu tinha 12 anos. Tava numa fase assim. Eu tava numa fase, sabe? Ai, mas eu desenhava tão bem. Nossa, se gravar isso aqui tá. Gravar isso aqui tá me dando uma tristeza. Oh, mulher, esse desenho do Pequeno Príncipe que eu fiz. Gente, eu desenhava muito bem. Será que se eu for desenhar hoje em dia eu ainda desenho bem assim? Como a gente tá em outubro, dia 28 lança o filme de Five Nights at Freddy's, então tá liberado. Eu fazia desenho de Five Nights at Freddy's também. Olha só, é o Freddy. Não, é o Golden Freddy. É o Golden Freddy. Esse aqui, eu posso até mostrar. Na época, 2016, eu comecei a escrever uma história. E eu tenho ela no computador. Eu pretendo colocar pra frente, tipo, revisar e amadurecer a ideia. Mas esse é o personagem principal. Quer dizer, não é o personagem principal. Não. A personagem principal é uma garota. Mas ele é o personagem, interesse romântico dela e tal, não sei o quê. E o nome dele. O nome dele é Daniel. Eu coloquei o nome dele sendo Daniel. E aí, depois de uns anos, eu percebi uma coincidência. Assim, que eu não. Não foi proposital. Não foi proposital. Se a pessoa que estiver aqui assistindo, se você entendeu e você sabe por que você entendeu. Se você não entendeu, talvez você entenda daqui a um tempinho. Eu sou otaku. Não sou otaku, mas eu gosto muito de anime. Eu não sou aquela. Eu não me chamaria de otaku do tipo louca, sabe? Eu sou normal. E tem essa série, um anime que eu assisti na época, e depois eu comprei os mangás, que é Chobits. Não era pra eu naquela idade estar lendo aquilo, porque tinha muita coisa mais 18, mais 16, mais 14. Mas não era pra eu estar com 10, 11 anos vendo aquilo. Nem lendo os mangás, mas é uma gracinha, a história é tipo uma gracinha. E eu desenhei, ó, eu vou mostrar. Essa é a personagem de Chobits, eu não lembro o nome dela. Se você me perguntar, eu não lembro o nome dela. Ti, é a Ti. E ela é tipo um robozinho, ela é tipo um robô, um Chobits, que é o nome desses robozinhos. E aí eu fiz um desenho pra minha amiga, que ela gostava muito. Só que aí eu acabei tirando Xerox. Aí eu dei a Xerox pra ela e fiquei com os desenhos. Olha só como eu desenhava bem. Gente. Bom, e aí eu parei de desenhar lá pra 2018, 2019. E com a pandemia, eu criei um outro hobby. Pintar. Eu disse pros meus pais, vou virar pintora.
E se eles comprarem isso aqui... Cadê? Tá cheio de poeira, inclusive. Pintei 4 quadros pra testar. Nunca mais. Esse aqui é a cena de uma história que eu escrevi. Que eu não vou dizer qual é. E se um dia eu lançar, vocês vão saber que cena é essa. Que é uma cena muito icônica. Mas, ó, como vocês podem ver, são algumas montanhas, um grande lago e o reflexo. Esse quadro aqui que eu pintei de madrugada. Tipo, amanheceu o dia, eu tava pintando. E aí a minha mãe abriu... ela tava indo trabalhar, eu não tinha aula nesse dia. Ela tava indo trabalhar, ela abriu a porta do quarto, assim... E tava eu com o cavalete em cima da mesa, pintando assim. E ela ficou... O que tá acontecendo? Esse aqui, que também ficou muito belo, muito bonito. Pois, eu queria uma coisa mais escura, assim, pra decorar meu quarto e tudo mais. E pra testar a iluminação, pra testar pintar fogo e tudo. E aí veio essa. Que eu acho uma gracinha também. Eu queria fazer uma pintura que lembrasse A Voz Perdendo Tempo. A Voz Perdendo Tempo, que é o meu livro. Porque aí, se eu fizesse um lançamento, eu poderia meio que expor, sabe? Deixar do lado de decoração e ficar bonitinho. Então, surgiu essa pintura aqui. Como vocês podem ver, a minha ideia tinha fundamento. Que eu comecei esse hobby de pintar e deixei pra trás. Até que hoje em dia meus pais têm ódio, porque gastei dinheiro com tinta, gastei dinheiro com cavalete, gastei dinheiro com quadro, com tela. E deixei, simplesmente deixei de lado. Por que eu parei de desenhar? Por que eu parei de pintar? Sabe, eu fico me perguntando. Porque eu acho que desenhar eu sei por que era. Porque tinha alguns outros colegas meus que também desenhavam. E com o tempo eu fui percebendo que eles melhoravam, porque eles, enfim, eles treinavam mais, levavam mais a sério aquilo. E eu ficava na mesma, e aí eu acho que por essa sensação de que eu tava ficando pra trás, eu decidi me desfazer dessa ilusão ou esperança de continuar. O que, não façam isso, não façam isso. Hoje em dia eu acho que a gente tem que sim criar e cultivar esses hobbies. Não, se você não quiser de forma profissional, mas tipo pra ocupar a mente, extravasar um pouco. É a mesma coisa que escrever. Só que escrever pra mim é muito mais importante do que desenhar ou pintar. Por isso que eu acho que de todos os meus hobbies, de todas essas coisas que eu fui desenvolvendo, habilidades que eu fui desenvolvendo conforme eu crescia, escrever foi a única que eu nunca abandonei. Eu estava aqui organizando as coisas, já baguncei tudo de novo, e tivemos uma sessãozinha de conversa sobre sonhos que foram pro lixo. Mas você aí, ó. Você aí, se você desenha, se você pinta, ou se você quer começar a fazer isso, e acha que não vai, e fica se dizendo, tem gente muito melhor do que eu, porque eu iria, não pense assim. Não pense assim. Faça, porque mesmo que no começo 2 pessoas te apoiem, pelo menos 2 pessoas estão te apoiando. Se ninguém te apoiar, você se apoia, entendeu? E se você quiser fazer de forma profissional, faça. Se valorize. É isso que eu tenho pra falar. Porque, por exemplo, se eu não tivesse continuado escrevendo, eu ia ter isso aqui em mãos hoje? Eu ia ter isso aqui em mãos hoje? Não ia, entendeu? Eu tive que... Quantas vezes eu já pensei em desistir de escrever? Quantas vezes eu já pensei em desistir de publicar A Voz Perdendo Tempo? Muitas. Mas eu fiz? Não fiz. Eu publiquei. Tá aqui em mãos e eu estou vendendo. Aos poucos eu estou vendendo. Você aí que quer começar a pintar, desenhar, escrever, fazer arte digital, seja o que for, você vai começar... Todo mundo começa de um ponto. Se você tiver 2 encomendas por mês, ótimo. Daqui a pouco vão ser 5, daqui a pouco vão ser 10. E aí você vai poder estar dizendo, esse mês eu quero fazer só tantas encomendas. E aí você vai deixando, vai colocando uma fila de espera, entendeu? É assim que começa. Bom, foi esse o vídeo. Terminou num tom meio coach, motivacional. Mas era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que
Eu digo isso, mas será que eu vou voltar a desenhar mesmo? Talvez eu só fique na lembrança. Mas tudo que eu falei vale pra você. Talvez não valha pra mim, mas vale pra você. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta aqui se você tem algum hobby que você desistiu dele, qual é, e a gente se vê no próximo